alguém iria para a guerra? Por que eu iria para a guerra? Então, eu penso assim, Márcio. Eu tenho uma esposa, tenho 3 filhas. Eu tenho uma família. Se a minha família está sendo ameaçada, eu vou para a guerra. Mas eu não vou para a guerra só porque eu tenho família e porque a minha família está sendo ameaçada. Eu vou para a guerra porque eu amo a minha família. Até porque se eu quisesse a destruição da minha família, era só deixar a guerra destruir. Então, existe um elemento muito forte que se chama amor. E esse elemento, de acordo com a minha experiência, ele só tem uma fonte. Eu reconheço que esse elemento do amor ele tem uma fonte primordial, transcendente, não imanente. O amor seria um fio condutor com o transcendente. Por isso que eu faço essa provocação daquela pessoa que é boa. Aquela pessoa que já está conectada, sem saber, sem conhecer. E que esse poder de combate, tanto para eu ir para uma guerra, defender o meu país, que seja a minha família, porque ninguém vai para defender o seu país. Quem vai para a guerra vai para defender a sua família. Até onde eu sei. Bom, tem louco para tudo, né? Tem gente que quer ir para a guerra para defender Inclusive, Deus é amor, né? Está escrito. Deus é amor. Nos estudos que a gente faz sobre magnetismo, eu cheguei até um personagem que, não sei, talvez seja interessante falar sobre ele agora, que ele trabalhava muito essa questão do amor ao próximo como fonte de poder. Se existe amor, se existe esse fio condutor com transcendente, é como se eu ligasse um fiozinho lá na fonte de energia para ligar as minhas baterias. É que nem a gente faz para carregar o celular na tomada. Ou o Wi-Fi no modem, um aparelho. Tem que existir um fio condutor, uma onda de energia. E essa onda abastece não só a nossa vida, a nossa vitalidade, como nos traz a capacidade para enfrentar os combates. E não, como tu disseste, não assim, eu vou combater a outra pessoa porque eu odeio ela. Não. Se a batalha ela é uma coisa assim, quase que sempre espiritual, duas pessoas, quando estão se matando, não é exatamente uma batalha física, mas é uma batalha espiritual, porque muitas vezes as pessoas estão se degladiando por falta de amor, não por um propósito. É diferente quando alguém está defendendo a sua prole, ou está defendendo sua família, quem ama, de alguém que simplesmente odeia a outra pessoa, vai lá e mata a outra pessoa porque tem ódio no coração. São 2 tipos de batalhas diferentes. Eu vejo assim. E é bem como tu colocou, né? Teu ponto de vista não é contra a pessoa que está naquela religião ou naquele tipo de pensamento ou naquele tipo de situação. Mas a ideia é combater quais as forças que estão em torno daquela pessoa que fazem ela se colocar naquela situação. Porque muitas vezes uma pessoa está num processo degradante por questões de forças metafísicas. Então a batalha não é contra a pessoa em si, necessariamente, mas existe uma batalha espiritual. Ou, vamos dizer assim, Márcio, uma desavença que tu possa ter com alguém. Muitas vezes essa desavença ela pode ter um elemento ali metafísico envolvido e nenhum dos dois lados está percebendo. É uma coisa meio louca. E quando as pessoas se reconciliam... Sim, uma pessoa agindo influenciada por um demônio e colocando contenda, criando uma situação. Isso acontece muito. Isso acontece principalmente muito. Por falta desse fio condutor que é o amor. Que
quando a pessoa age e seus princípios estão basados no amor, ela vai sempre ponderar, ela sempre vai dar mais uma chance, ela sempre vai evitar o confronto se não há necessidade, se não existe uma necessidade de legítima defesa, inclusive por amor, que é o caso da guerra. Uma pessoa que vai para a guerra para defender a sua família, ela está agindo por amor. Ou autodefesa, né? Tá um assalto ali, alguma coisa, situação de violência, vê que a pessoa que tu ama vai ser morta, tu te joga na frente, sei lá. O sacrifício também é um ato de amor. Mas a questão da treta eu não gosto do fulano, não sei o quê, vou brigar e tal, isso aí a gente vê que é ausência de amor, e onde existe ausência de amor, existe um campo muito fértil para que energias metafísicas, que bem colocou aí, demônios mesmo, se aproveitam desse tipo de ambiente para agir e criar o caos. Aí sim é um caos estabelecido por falta do elemento primordial. Quando Paulo diz que, ainda que eu tivesse poderes e poderes e mais poderes, ele enumera uma lista de poderes que são muito relevantes. O poder de transportar os montes, falar línguas. Porém, se eu não tiver o amor, eu nada sou. Por quê? Porque o poder só vai trazer caos. Porque ele não tem propósito. Então, eu acho que quando ele traz caos, ele já não é poder, ele já é a autodestruição. Então, esse elemento primordial, que seria o fio condutor, que é o amor, eu acho que ele sana vários problemas, Márcio. Inclusive a própria ignorância que a pessoa pode ter sobre como funciona o outro lado. O fato da pessoa ter esse sentimento e essa pureza, eu acho que... Isso é a visão minha, né? Mas eu percebo isso. Vamos pegar o exemplo da pessoa que se matou. Tem pessoas que vão dizer assim, não, mas a pessoa que se mata vai para o inferno, a pessoa que cometeu um pecado mortal, então essa está condenada. Pessoas entendidas no assunto. Mas como tu pode condenar uma pessoa que está em processo de depressão e que ela nem sabe o que está fazendo? A pessoa está doente, ela precisa fazer um tratamento. O fato dela ter se suicidado não pode ser o motivo para ela ter uma condenação. Então, eu tenho certeza absoluta que uma pessoa que está em processo de depressão e está em um processo de doença, eu acredito que ela não é como tu falaste, né? Existe a lei, como se fosse um processo, a lei, vamos dizer assim, o direito divino, né? Foi que tu citou ali, da pessoa ser julgada pelos atos dela. E ela pode ser condenada. Mas que atos são esses? Atos que ela fez voluntariamente, conscientemente, ou ela estava em desespero e ela teve um problema devido a um transtorno mental, ela vai para o inferno? Então, eu estou trazendo assim porque o amor, que acho que é o ponto central, né? Deus é amor, o transcendente é o amor, e aonde existe o transcendente, o imanente ele é limitado. Ele não tem todo esse poder. Mas isso é a minha concepção, né? Então, eu queria saber também o que o pessoal acha disso que eu estou falando. Será que esse elemento do amor que Cristo tanto fala, né? Os 2 mandamentos que resumem toda a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que ele dá essa regra, né? O próximo como a ti mesmo seria a empatia, né? Eu me coloco no lugar do outro. Não tem coisa melhor do que se colocar no lugar do outro. Amar o outro sem esse entendimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, é uma coisa que, para mim, me parece um pouco esquisito. Eu amo porque eu amo, mas eu amo do jeito que, sei lá, que jeito é esse? Se as pessoas não têm a mínima capacidade de se colocar no lugar do próximo, eu acho que esse amor é meio estranho.
Ou seja, amar o outro como a ti mesmo. Depende também como a pessoa se ama. Se a pessoa não tem amor nem por si mesma, como é que ela vai amar alguém? Esse processo de fortalecimento de cada um e de condicionamento para se blindar contra as coisas ruins que possam vir, inclusive do além, ela acho que passa por esse tipo de conduta. Qual a minha empatia com o meu semelhante, o quanto eu amo o meu semelhante, dependendo de como eu me amo. Porque agora até vou trazer uma visão assim católica. Através da visão católica, Deus ama a si mesmo. E esse amor e essa visão que ele tem dele mesmo, a sua imagem, seria a imagem do próprio Filho, e esse sentimento seria a ação do Espírito Santo. Isso é uma visão católica, né? Filosoficamente falando. Deus se ama e Deus ama o ser humano como ele ama a si mesmo, como se fosse um exemplo, e coloca na humanidade alguém que é ele mesmo, uma manifestação dele mesmo como imagem dele mesmo, que seria o filho. O que são os filhos se não a imagem dos pais? Né? É óbvio, mas eu acho que é interessante falar sobre isso. Eu tenho uma desconfiança de que esse tipo de assunto precisa de umas 4 horas para fazer a live. Eu sei que isso não é viável. Não é viável. Mas o ideal, vamos dizer assim, o ideal seria umas 4 horas para falar sobre isso. Eu vou deixar aqui um bônus para as pessoas que não são do curso, que não estão no curso, não sabem todo o conteúdo que tem dentro do curso, mas eu vou deixar uma pérola ali para as pessoas que realmente querem uma pérola desse curso. Eu vou deixar aqui para vocês e, inclusive, indicar. Esse livro aqui chama-se O Poder da Fé e a Paranormalidade. Qual que é a dica que eu quero dar para vocês? Que eu acho que isso é uma pérola. Esse livro fala sobre um personagem que é um frei. Não estou querendo induzir as pessoas a catolicismo, cristianismo, nem nada. Essa história que fala desse frei aqui e dessas pessoas aqui, nessa análise, isso aqui é um livro que faz uma análise de vida de uma pessoa. Eu falei que ia falar sobre uma pessoa, né? Então eu vou falar. O nome desse frei chama-se Frei Ugolino Bach. Meu nome é Hugo, o nome dele é Ugolino, não é a mesma coisa. Tem gente que me chama de Ugolino por apelido, mas é coisa de apelido mesmo. O Frei Ugolino Bach, de Santa Catarina, viveu em Santa Catarina, é muito famoso lá, ele já faleceu em 2011, e tem a história de vida dele. O que eu acho que isso aqui é uma preciosidade? O conteúdo, ele traz um enorme, muito conhecimento sobre aquilo que foi dito pelo Márcio ali, daquela passagem que Jesus deixa, das potencialidades que as pessoas têm. Em especial, como o foco do nosso curso é saúde e autocuidado, esse frei dedicou a vida inteira para tratar pessoas enfermas, impondo-lhes as mãos. É fantástico. Eu tenho no curso ele falando, vídeos dele e tal, tem uma história muito pessoal do Márcio, da família do Márcio, que eu até fiquei sabendo depois, né? Foi uma coincidência muito louca, mas não existe coincidência. Então, esse livro aqui, Márcio, ele está na estante virtual por R$ 9,90. Tem uma livraria lá que, se não me engano, tem 56 exemplares a R$ 9,90. Mais o frete, né? O frete é baratinho. Então, para mim, isso aqui... eu tenho um monte de livro aqui que eu recomendo no curso, mas eu vou dizer para vocês, isso aqui resolve muita coisa, resolve muito na vida de uma pessoa, principalmente nessas questões, porque esse aqui é um guerreiro, é um Jedi, resumindo.
E ele tem uma história de vida. E a história de vida dele vai trazer muito conhecimento para as pessoas. Eu não sei, mas se puder abrir a estante virtual, o site aí, para o pessoal ver mesmo, que existem várias... Deixa eu só mostrar aqui uma... Não, depois eu mostro. Puder mostrar o site da estante virtual, é um site que vende livros usados. E em boas condições, livros praticamente zerado, né? Esse aqui, pelo menos, que veio para mim. Não sei se tem como tu abrir aí, Márcio, para dar uma noção para a galera. Bom, esse livro fala sobre o poder do magnetismo, como ele é desenvolvido, como é fácil para que as pessoas cuidem da sua saúde. Então, assim, pessoal, esse livro aqui, ele não é um livro muito longo, ele deve ter o quê? Uns 337 páginas por aí. Ele dá um entendimento muito bom sobre esse processo de fortalecimento, de ação do... Ali, ó. Tá disponível? Tá disponível. Tem 57 mesmo. Coloca no chat, então, Márcio. Tá. Quem que já tem interesse de entender sobre esse assunto e conhecer essa história, posteriormente, se quiser falar, Márcio, a experiência que tu teve na tua família, a gente pode falar outra hora também, agora está em cima da hora, mas é ou pesquisem, né? O nome do Frei chama-se Frei Ugolino Bach. Não, a gente pode fazer o seguinte, eu quero, na verdade, falar sobre esse assunto com você numa aula que a gente está para fazer junto, que a gente tinha combinado de fazer essa live aqui e depois a aula junto. Então, a aula para o curso, a gente faz uma aula sobre esse assunto, que eu quero contar uma outra experiência de um outro Frei também, que é bem parecida com a história do Frei Ugolino, que é essa experiência que tem testemunhada lá, né, inclusive, na aula, né, sobre, no caso que a minha mãe mandou o testemunho, então, foi em relação a uma história com meu pai, né, que realmente foi, meu pai, ele conheceu esse Frei, né, e foi, pela imposição das mãos, ele teve a cura da depressão na época, então, foi testemunhado, e aí eu quero a gente fazer uma outra aula que eu quero falar algumas coisas a respeito também. Mas vale a pena, tá, pessoal? Anotem aí, quem quiser aproveitar essa promoção aí que tá lá, comprar o livro, vale a pena. Pode acontecer de vir um livro autografado, que nem esse aqui, ó, pelo próprio Frei, porque ele autografou vários livros. Eu acho, para mim, faz muita diferença. O autógrafo do... Mas, assim, as pessoas precisam ler esse livro, precisam ler essa história para elas compreenderem. Não é uma questão de, eu vou virar católico, não vai mexer com essa questão da religião de cada um com a sua religião. Eu, por mim, não muda nada. Esse livro fala sobre um poder, um potencial. E por isso que eu trouxe essa questão do amor, porque também é abordado nesse livro aqui, casos, né, e que envolvem o sentimento do amor como um potencial e uma forma de potencializar um resultado. Porque é um fenômeno, é uma coisa, é um poder magnético, vamos dizer assim. Eu já senti essa situação já, assim, da pessoa colocar a mão e parece que está, parece que está passando um raio através de você, né? Quando há essa cura pela imposição de mãos mesmo, que é uma situação única, inacreditável. Você passa a acreditar, na verdade, quando você vê, quando acontece. Então, são coisas que a gente tem essa... não esse poder, mas essa possibilidade de que esse poder flua através de nós. Então, a gente tem essa possibilidade, mas precisa... ter essa consciência, né, e entender como que funciona para isso acontecer. E esse livro conta histórias, Márcio, que envolve, inclusive, o assassinato do presidente Kennedy. E situações semelhantes a que viveu o Padre Pio, por exemplo, com bilocação. Então, a vida desse Frei aqui, ela deveria virar filme. Deveria. Né? Eu lamento que até agora ninguém explorou esse assunto. Mas eu sei que aqui na minha casa, na minha família, isso é muito recomendado.
para as pessoas não virarem terapeutas e não no intuito do curso, claro, cada um escolhe o curso que quiser, mas no nosso curso não tem esse foco. Mas em família, onde há amor, onde há essa necessidade de união e de compartilhamento do sentimento bom, esses fenômenos são muito fáceis de acontecer, isso é uma coisa muito legal. Com ele acontecia de forma para todo mundo, porque ele era um religioso, um sacerdote, então ele atendia as pessoas, por conta do seu apostolado, da sua missão de vida e tal, mas ele não era um terapeuta, entende? Não era essa a questão. Ele... Bom, quem tiver interessado, compre o livro, leia o livro, tenho certeza que não vai se arrepender, e esse livro faz parte de um dos melhores entendimentos desse curso.